Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 9. Se algum irmão ou irmã deseja ler, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con Cristo, con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amém. Vamos ler o versículo 26 hasta 31 de este capítulo. Se alguém deseja ler, por favor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Amém. Amém. Ayer hablábamos que os coríntios se olvidaram de seu chamamento, porque apartaram seus olhos de Cristo e de seu chamamento principal, que é a comunhão com seu Hijo Jesucristo, nosso Senhor, que seu Padre lhe amou a todos nós outros, e começaram a mirar muitas coisas e poner coisas importantes, pero que as coisas, aunque o Senhor regalou a todos nós outros, a la igreja, estas coisas não se põem ao lugar central de Cristo. Cristo é a centralidade da obra do Senhor. Amém. Então, sei que se olvidaram que seu chamamento é para a comunhão com seu Hijo, Jesucristo, nosso Senhor, e quizá pensaram que seu chamamento é para uma sabedoria muito elevada, os dones, um ministério muito extraordinário como Paulo, Pedro, Apolo, e descenderam à parte mais baixa, por isso e na carne, não? E começaram a ter muitos problemas, incluso as divisões. Então, se Paulo está escrevendo esta carta para poner as coisas em ordem. Então, no 26, está falando que mirad, hermanos, vuestra vocação, que não sois muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Ou seja, será que se equivocou o Senhor por chamar pessoas tão simples, tão humildes, tão débeis? Nós, se confiamos que nosso Senhor é soberano e sábio e justo, por que esta crise de quizá temos que depender de algo que não seja simplesmente o Senhor Jesucristo? O Senhor pode, claro, em sua soberania, nos prover muitas coisas, incluso muitos servos do Senhor para enriquecer, perfeccionar, edificar a igreja. Pero nós não poderemos forçar as coisas, acelerar as coisas. E os coríntios não esperaram totalmente o Senhor. Não. Começaram assim mesclar com muitas coisas na carne, e havia todavia uma disputa, quem seria o maior, o melhor. Então, se este versículo, a ver, 10, vamos ler 1 Coríntios 1, 10
capítulo 1 de 10 hasta 17, si algún hermano o hermana desea leer, por favor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanes. A los de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Amém. Chloe informou a Paulo que tinha divisões em Corinto. E para a vergonha deles, que Chloe era uma irmã, não era um varão. Os varões estavam involucrados com divisões, com opiniões, com tantas coisas. E quizá essa irmã se foi mais espiritual que os irmãos. Se olvidaram que foram chamados à comunhão de Jesucristo e agora queriam ter comunhão, alguns com Pablo, pero sem os demais. Alguns com Pedro, pero sem os demais que não tinham a preferência de Pedro. Alguns com Apolos, pero só com Apolos, não com Pablo e Pedro. Ou seja, que um espírito de divisão estava aí metido entre os irmãos. E Pablo está falando que estes irmãos de Corinto foram chamados à comunhão de Jesucristo, e Jesucristo abarcou a todos eles, não somente um ou outro, senão todos. Pero os homens, sim, preferem um em detrimento de outro. E isto revela a debilidade, a carne, a divisão. Por que se passou estas coisas? Por alguns motivos. Primeiro, se olvidaram da comunhão com Cristo Jesus. Temos que ter algo além de Cristo. Como se nosso Padre, quizá, se confundiu e estivera errado, equivocado, porque os irmãos de Corinto eram muito simples. Não tinham, quizá, como diz o Pablo, alguns eruditos, alguns muito sábios ou poderosos, nobres e, quizá, irmãos de muitas posses financeiras. A maioria eram pobres e irmãos e irmãs muito simples. Quizá tinham uma vergonha, porque quizá em outras localidades, em outras assembleias, tinham irmãos mais sábios, mais maduros, mais capazes. Pero em Corinto não. O Senhor llamou irmãos e irmãs muito simples, como digo acá em este texto, para que a glória seja somente do Senhor. E para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. Pero na carne nós outros não somos nada. Somos todos débeis, somos todos loucos, não? Necessitamos do Senhor. Então, temos uma tendência muito grande de ter um sentimento equivocado da obra do Senhor. Se somos chiquitos, muito simples, e se os irmãos entre nós outros que nos servem e irmãs são muito simples, temos a tendência de nos sentir inferiores. E quizá tenemos que recorrer a outros irmãos melhores que nós outros. Pero em corpo de Cristo não há nenhum melhor que outros.
todos nós outros somos iguais. Então, solamente os dones, os ministérios são diferentes. Pero é a cabeça que coordena todas as coisas. E o Senhor, sim, enviou Pablo, Pedro, Cefas, que é Pedro, Apolos, pero estes obreiros não poderiam se sobrepor à igreja, nem sequer ser a centralidade da obra. O problema é que eles não tinham, eu penso que, não creio que tinha a validade de querer ser no centro, pero um espírito maligno estava aí trabalhando na mente e na alma dos irmãos para que seus olhos estivessem postos em Pablo, ou em Apolo, ou em Pedro. E isto é um problema muito grande. Nossos olhos têm que estar mirando somente ao Senhor. Não? Se o Senhor quer enviar a Pablo, ou Pedro, ou quem quer que seja, bueno, muito bem, que assim seja, e necessitamos, carecemos de irmãos e irmãs que sejam mais capazes para ajudar-nos, não? Pero nós outros não podemos provocar este movimento como se nós outros fôssemos a cabeça da igreja. E agora vamos, quizá, menosprezar os irmãos e irmãs, porque temos que receber irmãos maiores. Me compreende, irmão? Uma coisa é Deus preparar os movimentos, os arreglos e nos socorrer. Outra coisa, não. Somos nós outros mesmos. Quizá porque temos um complexo de inferioridade, temos corações equivocados. Não? Quantas vezes não compreendemos a mente de Cristo? Atribuímos ao diabo coisas que é do próprio Senhor que está fazendo. Porque quizá as coisas não estão como nós outros pensamos que deveria ser. Mas o Senhor é soberano. Não está equivocado de coisa alguma, não. E fomos chamados à comunhão com seu Hijo Jesus Cristo, nosso Senhor. E aqui falávamos que nosso Senhor é humilde. Tem uma sencillez pura. Mira, mientras nació o Senhor, sua mamã Maria lo colocou em um pesebre. Ou seja, irmão, não lhe foi em uma cama de ouro, em um berço de ouro, em um palácio de ouro. Pero aí está Jesus. Eres Deus, Hijo de Rei de los Reis. Pero aí está a humildade da obra do Senhor. E porque nós outros temos problemas de confiar que o Senhor está cuidando de nós outros. Quizá este candeeiro seja somente como um lugar tão chiquito, tão simples, mas aí está o Rei de los Reis. Amém. Não importa se temos um palácio ou uma coisa muito chiquita, uma sabana, qualquer coisa. Mas o mais importante é se temos a Cristo. Amém. E temos que honrar a Cristo, seja em qualquer situação que nós outros tenhamos. Fomos chamados à comunhão com Cristo, né? Amém. Pero Ele controla todas as coisas, não nós outros. Então, se uma coisa que hoje em dia, por causa da vanidade de muitos cristianos, da cristandade, da igreja, tem se olvidado, quizá, da soberania do Senhor. E escutado a serpente. Mira que a serpente tentou a Eva em Edém, que tinha que comer aquela fruta para ter conhecimento mais elevado. E quizá a tentação maior foi que, se você comer, seus olhos vão abrir, tenderá conhecimento como Deus e sereis como Deus. Ou seja, tem que deixar esta vida muito humilde, muito simples, muito débil, e tu tens que ser como Deus.
Assim é a serpente. Sempre está nos tentando para ir muito além de que o Senhor proveu para cada um. Então necessitamos que confiar no Senhor, verdade? E acá está uma igreja muito querida, muito linda. Pero temos divisões porque os irmãos, cada um buscava algo para si. Eu sou de Paulo, porque Paulo é muito sábio. Escreveu 13 epístolas. Pero outros quizá diziam, não, eu sou de Pedro, porque Pedro, a sombra de Pedro sanava as pessoas. Quantos milagres operou Pedro? Sim. E que uma pregação de Pedro, quantas pessoas se salvaram? Como 3.000. Quem eres como Pedro? Nós outros preferimos Pedro. E Pedro também caminhou sobre as águas, e Pedro esteve com Jesus em toda parte. Pero Pablo não, Pablo seguiu depois. E quizá outro falava, não, nem sequer Pablo, nem Pedro. Nós outros preferimos Apolos, porque Apolos é um maestro de judaísmo e do Antigo Testamento. Um maestro muito grande. Então, se estas preferências são carnais, quando comparamos os irmãos e menosprezamos a outros. Se todos estivessem mirando somente a Cristo e não desejando outras coisas senão a Cristo, isso não teria passado. Então, esta é uma advertência para nós outros. Graças ao Senhor pelo servo de Deus. Pero Cristo é nosso Senhor. Amém. Nós outros não somos igreja se temos um Pablo, um Apolo, um Pedro entre nós outros. Nós outros somos igreja se Cristo está entre nós outros. Amém. Se aí está o Espírito Santo. Sim? E Cristo habitando em nós outros, como diz acá, escolheu, versículo 26, pois mirad, hermano, vossa vocação, que não sois muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, senão que o nécio do mundo escolheu Deus para avergonçar a os sábios. Ou seja, o Senhor escolheu a nós outros. Amém. Que loucura! Poderia ser outros, não? Muito maiores. Pero que, ao final, versículo 30, versículo 29, a fim de que nadie se jacte em sua presença. E o 30, mas por ele estás vós outros em Cristo Jesus. Nós outros não estamos em Cristo Jesus se temos um grande obreiro, um grande maestro entre nós outros. Eres o poder de Deus que nos põe em Cristo. Amém. E Cristo é o qual nos ha sido hecho por Deus sabedoria. Quizá pensamos, nós outros não teremos sabedoria, somos muito simples. Pero aí está a sabedoria. O que é a sabedoria? Segundo Pablo, em este versículo 30, Cristo Jesus é nossa sabedoria. Você que não tem que buscar sabedoria em outro sítio, quizá vamos cambiar de outra localidade, quizá vamos entrar numa universidade, num seminário. Sim, podemos estudar a palavra e devemos estudar para conhecer a Cristo, pero não por la vanidade. La vanidade é um problema grande. Sí. Quizá pensar, nenhum de vosotros estáis habilitado para compartilhar a palavra. Somente aqueles que têm uma faculdade, um seminário, um curso. Não, isto é uma afronta ao Senhor. É uma afronta. Porque, senão, todavia, o Senhor teria chamado somente os eruditos, os teólogos e os doutores. Me compreende, irmãos? Amém. Amém. Todavia, o Senhor escolheu pessoas muito simples. Amém. Claro que alguns poderemos e temos, quizá, um chamamento para nos aprofundar e, quizá, estudar um nível maior para servir as pessoas e para conhecer a Cristo, mas não para outro motivo. É uma vergonha. Não?
Quizá poderemos charlar, não sabemos sequer orar. Não? Como não? Mira quando um niño é chiquito e começa a falar. Se todos estiverem charlando em sua casa e este niño começa a falar pela primeira vez, pela segunda vez, para onde tus olhos vão mirar e tus ouvidos? O que quer escutar? Tu esposito que está falando que sabe 20, 30 anos? A mulher que habla que sabe 20.000 palavras por dia? Quizá não suporta mais, não? Aquele dia já não mais. Mas se um niño que nunca hablaste e começa a falar, que hermosura! ¿Ah? Quão lindo! Quanta graça! Tem que parar tudo. Tem que encerrar tudo e põe a escutar este niño. ¿Sí? Pero usted jamás hablará. Não tem que falar. ¿Por quê? Porque é muito chiquito e não sabes. Não sabes falar com perfeição. ¿Ah? Pero no coração da mamá ou do seu papá terá muito maior gozo com este niño que está começando a falar do que com um filho com 10 anos, com 20 anos, que seja. Assim é a obra do Senhor. Graças ao Senhor por aqueles que sabem falar. Pero que possamos ter alegria por aqueles irmãos e irmãs que são muito simples, jovenzitos na fé, novos na fé no Senhor. Incluso as ancianas e os ancianos, irmãos simples, que vão compartilhar, quizá, não uma ensinança muito larga, de forma muito expositiva, pero que vão compartilhar algo em seu coração que o Senhor tem posto, tem falado em seu coração. E é possível que se você compartilhar algo que o Espírito Santo alumbrou teu coração e na palavra do Senhor, vai engendrar muito maior impacto, porque eres uma palavra de experiência e não somente de conhecimento. Necessitamos de conhecimento, mas muitas vezes necessitamos da palavra, o compartilho dos irmãos, da experiência com o Espírito Santo, com Cristo. Me compreende, irmãos? Amém. Ou seja, que os coríntios tinham preferências por coisas grandes, maiores, e se olvidavam de Cristo, que aí estava em los vasos de barro, em pessoas muito simples. É possível que muitas vezes não escutamos a Cristo, não escutamos o Espírito Santo, porque estamos mirando ao exterior das pessoas. E não estamos mirando como o Espírito Santo aponta para nós outros que nós outros estamos em Cristo. Não somos somente pessoas como qualquer outra pessoa. Certa vez Pablo estava ao caminho de Damasco e perseguiu a igreja, e o Senhor Jesus se revelou a Pablo no caminho de Damasco. E que disse Jesus a Pablo? Você se acorda? Que falou Jesus a Pablo ao caminho de Damasco? A Saulo, sim. Todavia Saulo, sim. Saulo, sim. Porque me persegue. Quem eres tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem estou perseguindo. Pero quem Paulo estava perseguindo? A igreja. Pessoas simples. Não eres um problema, um erro muito grande quando miramos as pessoas e não miramos a Cristo nas pessoas. Amém. E menosprezamos as pessoas. Sim, irmãos? Ou seja, que agora nós outros estamos em Cristo. Amém. Que coisa hermosa é isto, não? E Pablo está exortando os irmãos que não devemos nos dividir por preferências de ministério, de sabedoria, de dons, de qualquer coisa que vai engendrar confusão, divisão, problemas pela igreja. E diz o Pablo todavia, versículo 13, acaso está dividido Cristo? Não. Então a divisão é algo da carne. Foi crucificado Pablo por vosotros? Ou fuiste bautizados em nome de Pablo? Ou seja, que esta fixação, esta dependência
incluso eles doentia, uma doença, não? Uma enfermidade. Porque não está mirando a Cristo, está mirando a los homens. Sim? Uma fixação. Graças ao Senhor por Pablo. E graças ao Senhor por todos os servos. Pero estes irmãos não podem tomar o lugar de Cristo. E nós outros não podemos nos pelear um com os outros por causa destes ministérios. Devemos estar alegres, contentos no Senhor, aunque sejamos pessoas muito simples, um candeleiro muito simples, que são na Assembleia muito chiquita, pero estamos bajo lá ao senhorio de nosso Senhor. Este é um assunto muito importante que devemos considerar. Fomos chamados à comunhão de Cristo Jesus, nosso Senhor, e não na comunhão com Pablo, com Pedro, com Apolo, ou com qualquer que seja. Se eres Cristo, está coordenando as coisas, amém. Pero se eres nós outros, algum homem, isto é um problema muito grande. Então, se ao final deste capítulo, Pablo vai acordar-nos, versículo 30, mas por ele estáis vosotros em Cristo Jesus. Quizá não está em aquela igreja onde Pablo vivia, ou Pedro em Jerusalém, ou em outro sítio, em outra localidade, pero nós outros estamos em Cristo. Graças ao Senhor que os irmãos estão em Soacha, outros estão em outras cidades, localidades, pero o mais importante é que nós outros estamos em Cristo. Amém. Vocês se acordam que perguntaram: é possível venir alguma coisa boa de Nazaré? Mira Satanás. Nazaré eres como Soacha, uma localidade muito simples. Não. Quizá Nova York, ou alguma outra localidade muito grande, pero e outro Soacha, que é Soacha. Onde vive? Quizá não querem contestar, hein? Imagina, aparece um muchacho aí, hermoso. E de onde você vive? Me vou ao banho. Me vou ao banho. Não temos que pensar assim. O mais importante é que nós outros estamos em Cristo. E em Cristo nós outros não somos inferiores. E tampouco alguns são superiores. Todos nós outros somos lo mesmo, iguais. A obra da salvação é por la sangre de Jesus Cristo. E não por mérito de homem algum. Incluso a comunhão é por meio de Cristo e não por virtude humana. Por nada. Mas por ele estáis vós outros em Cristo Jesus, é o qual nos ha sido hecho por Deus sabedoria. Ou seja, que a sabedoria maior é quando compreendemos as coisas pelo Espírito Santo. E passamos a mirar as coisas como Deus mira. Quizá algum pode ser um grande erudito, mas não compreendeu as coisas espiritualmente. A sabedoria é uma pessoa. E mientras mais conhecemos a Cristo, mais começamos a ser como Ele. E Ele é humilde, é manso, não vai menosprezar, não vai fazer qualquer coisa que não expresse sua natureza, não? Cristo é a sabedoria de Deus. E incluso Pablo diz aos Colossenses 2 que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ou seja, os tesouros da sabedoria e da ciência não estão no mundo, nem em outro sítio. Estão em Cristo. Amém. E por que você vai buscar em outro sítio? Em outro lugar? Claro que o Senhor ha levantado muitos instrumentos, muitos irmãos, muitas ferramentas para aprofundizar-nos na palavra. Pero se és Cristo, amém. Pero se não és Cristo,
se o Senhor não há coordenado as coisas, temos um problema muito grande. Sim. Então, se nossa sabedoria é Cristo e também justificação, santificação e redenção, para que, como está escrito, é o que se glorie-se em o Senhor. Que maravilha isso, não? E que descanso. Vamos a mirar o capítulo 12 desta mesma carta. E aí temos coisas importantes que temos que mirar. Vamos mirar. Versículo 1, não? Se alguno quer ler. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Siga, hermano. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Ok. Mira, estes cristianos, que todavia eram gentiles, segundo a carne, serviam a ídolos mudos. E há um salmo que diz que tornem-se semelhantes a ele, aos ídolos mudos, todos que os adoram. Ou seja, se você segue um Deus mudo, um ídolo, você também se converterá numa pessoa muda. Você que não vai falar. Pero Pablo está dizendo que nosso Deus habla. E agora o Espírito Santo habita em nós outros. Ou seja, o que quer dizer Satanás? Que todos nós outros estejamos calhados. Sim? Não venhamos a compartilhar algo da parte do Senhor que está em nós outros. Se nós outros não mirarmos a Cristo que habla, vamos mirar a dos homens, vamos mirar outras coisas. E estas coisas vão nos tornar pessoas mudas. Me compreendem, irmãos? Claro, não temos que sair por aí falando de qualquer maneira, mas temos que querer conhecer a Cristo e a palavra para compartilhar algo dele. Porque Deus, eres um Deus que habla. Então, que o versículo 3, portanto, os hago saber que nadie que abre por o Espírito de Deus llama anátema Jesus, e nadie pode chamar a Jesus Cristo ao Senhor Jesus, senão por o Espírito Santo. Bueno, agora bem, há diversidade de dones, pero o Espírito é o mesmo. Ou seja, não é somente um dom ou um ministério. É uma diversidade, uma quantidade. Ou seja, mirar somente a Pablo, a Pedro e a Apolo seria como anular a diversidade de dons e ministérios. Seria como temos um corpo que há somente um ouro em toda parte. Imagina se você for uma irmã que só teria olhos pela cabeça aos pés. Porque às vezes pensamos assim da igreja, que será de nós outros sem aquele irmão? Que será de nós outros se o Senhor não levantar um homem que está maior, maduro que nós outros? Que será de nós outros se não vier alguns irmãos para acudir? Graças ao Senhor, que há irmãos para servir-nos, pero não. Seria uma afronta ao Senhor pensarmos assim. Entende, irmão? Me compreende? Há uma diversidade de dons. Então, cada um de vocês tem dons. Já tem. Temos que buscar avivar, não? Para poder servir ao Senhor. Então, temos que nos santificar, nos consagrar, fugir ao pecado, da carne, para que o Espírito Santo venha gerar-nos, para podermos compartilhar algo dele, para servir aos irmãos. Mas se nós outros nos olvidarmos de isto, que somos nós outros? Não somos nada. Somos incapazes, não temos nada. E aí nos tornamos calhados, sempre a escutar um irmão que tem muito conhecimento. É o fogo do Espírito se vai apagar. Sim? Ou seja, que aqueles irmãos que têm o ministério da palavra
também tem que ter muito cuidado para não substituir a obra do Espírito Santo no corpo de Cristo. Ao contrário, tem que encorajar, capacitar, sim, animar, alentar para que os irmãos dependam do Senhor e empeçam a servir uns aos outros. Isso é um rico, não? E a diversidade, versículo 5, de ministério, pero o Senhor és eu mesmo. Ou seja, não somos homens. Queres Pablo sem Cristo? Queres Pedro sem Cristo? Você não tem que mirar somente a Paulo. Tem que mirar a Cristo que está aqui. A diversidade de ministério. Pelo Senhor que encabeça, que levantou a Pablo e os demais, e que incluso habita e usa a Pablo e os demais, é o mesmo. Ou seja, devemos amar a Cristo em todos os irmãos e irmãs. Não devemos ter preferência. A mim me gosta de Cristo, mas me gosta mais de Cristo em Ele. Não eres a Cristo que está amando. Tu carne tem uma preferência. Sim? Quizá com tua escola de preferência, porque abra coisa que tu coração não gosta de escutar. Mas devemos amar a Cristo em todos os irmãos, sem acepção de pessoas. E há diversidade de operações, pero Deus que hace todas as coisas em todos é o mesmo Deus. Pero cada um lhe é dado a manifestação do Espírito para proveito. Ou seja, que é o Espírito Santo que impartiu com cada um de nós outros uma porção, como queira. Então, se que é para proveito, não é para vanidade. Sim? Porque a este é dada por o Espírito a palavra de sabedoria, a outro palavra de ciência, segundo é o mesmo Espírito. A outro fé, por o mesmo Espírito. E a outro dones de sanidade, por o mesmo Espírito. A outro é o fazer milagros, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro de diversos gêneros de línguas e a outra interpretação de línguas, pero todas estas coisas las hace uno e o mesmo Espírito, repartindo a cada um em particular como Ele quer, não como nós outros lo queremos. Se o irmão hace, eu também me vou fazer. Não, se o irmão está fazendo aquilo, porque não eu? Isto é a carne. Ou seja, é o Espírito Santo que imparte. Temos que buscar encontrar nosso lugar, nossa medida, nossos dons para servir, pero não pelear, não para disputar, não para ter envidia. Porque assim como é o corpo, verso 12, é uno e tem muitos membros, pero todos os membros do corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim também Cristo. Não está falando assim também na igreja. Assim também é Cristo. Ou seja, Cristo, como homem de Deus, está na direita de nosso Padre, em seu trono, pero mientras o Espírito Santo foi derramado sobre os irmãos e irmãs, todos nós outros fomos bautizados para dentro de Cristo. E assim eres Cristo, um aspecto de corpo místico que se impartiu em todos nós outros. Estamos em Cristo e Cristo está em nós outros. Amém? Que hermoso que é isto. Porque por um só Espírito fomos todos bautizados em um corpo. Sejam judeus ou gregos, sejam escravos ou livres, e a todos se nos deu a beber de um mesmo Espírito. Quizá pensávamos que o Espírito Santo descendeu sobre uma pessoa, um cristiano, e aí fomos bautizados do Espírito Santo.
Bom, quizá, que fomos cheios do Espírito Santo em uma experiência particular. Mas este pensamento de Paulo é maior, porque o bautismo é para dentro do corpo de Cristo, e não para algum apartado do corpo, e agora vai quedar cheio de vanidade. Você habla em línguas, você tem visão, revelação, profecia, ou eres um maestro, pero eu sou? Porque eu sou bautizado no Espírito Santo, que você, que lástima, não é. Me compreende, mano? Quizá uma pessoa não habla assim, pelo seu comportamento eres assim. Ou seja, o Espírito Santo nos bautizou, nos sacou do individualismo da carne e nos bautizou para dentro do corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça. E agora, o individualismo está crucificado na cruz, para dependermos uns dos outros, para compartilhar e cooperar e servirmos uns a outros. La unción procede de la cabeça. La llenura é do Espírito, pero descende a partir de Cristo, não de um cristão em particular, com uma vida sola. E esse tem sido um problema, que só congregamos juntos, pero cada um quer seguir seu caminho conforme quer. Fomos bautizados em um corpo. E agora todos nos deu a beber de um mesmo Espírito. Ou seja, o Espírito segue ministrando vida, água viva, bendição da parte do Senhor. Que hermoso que é isso. Pero não é apartado do corpo, é juntos. O Espírito Santo, eres o Espírito do corpo de Cristo e não o Espírito particular de um cristão que, quizá, quer seguir uma carreira solo. E não quer estar bajo a comunhão, a sujeição, o liderazgo do Senhor por a vida dos irmãos. Não escute a nadie. Não, eu escuto só o Senhor. Não. Não é isso. Isso é um erro. Además, versículo 14, o corpo não é um solo membro, senão muitos. Não tem que fixar em um irmão só. Se digere, é o pé. Porque não sou humano, não sou do corpo. Por isso não será do corpo. Imagina que alguém vai, não, eu não sou nada, eu não tenho nada, não sei nada, eu sou um pobrecito. Não. És um orgulhoso. De verdade. Todos nós outros somos importantes em Ele. E todos nós outros temos alguma coisa da parte de Ele, verdade? E segue Pablo hablando. E se digere na orelha, porque não sou honro e gostaria tanto de ver como aquele irmão. E gostaria de falar como ele, como ela. Eu gostaria de quizá orar ou tocar a guitarra. Pero eu não sou, então não sirvo para nada. Não sou do corpo. Não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse ouro, onde estaria meu ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria meu olfato? Mas agora Deus ha colocado os membros, cada um deles, no corpo como Ele quis. E teremos que nos contentar conforme o Senhor usou a cada um de nós. Pelo seu estado, tem vanidade, competição, quizá, envidia, a graça do Senhor se vai se apartar. O Senhor resiste aos soberbos e concede graça aos humildes. O Senhor pôs cada um como quis. Porque se todos foram um solo membro, onde estaria o corpo? Pero agora são muitos os membros, pero o corpo é um solo. Nem o ojo pode dizer a la mano, não te necessito. Nem tampouco a cabeça a los pés, não tenho necessidade de vosotros. E por que às vezes menosprezamos alguns irmãos? Antes bem, os membros do corpo
que parecem mais débiles são os mais necessários. E aqueles do corpo que nos parecem menos dignos, a estes vestimos mais dignamente. E os que em nós outros são menos decorosos se tratam com mais decoro. Porque os que em nós outros são mais decorosos não têm necessidade. Pero Deus ordenou o corpo, dando mais abundante honor ao que lhe faltava, para que não haja desavença no corpo, senão que os membros todos se preocupem os uns por os outros. Ou seja, que temos que ceder, prestar mais honor a los hermanos mais simples. Pero quizás, às vezes, os obreiros, aquele maestro, aquele pastor, está chegando aquele irmão, sim. Pero os irmanitos e das irmanitas, incluso os niños, por que não entregamos tanta honra, tanto cuidado, tanto carinho? Me compreende, irmãos? Isso é um problema muito grande. Porque o mesmo Cristo que habita nos obreiros, habita em todos nós outros. Amém. Claro que os dons são diferentes, Amém. os ministérios, pero o Senhor não espera que nós outros tenhamos esse desequilíbrio. Você cuida de todo o teu corpo, verdade? E está falando que os membros menos decorosos, você está protegendo mais. Quizá tus manos, que têm muita honor, está à vista de todos. Aí está o seu rosto. Pero aí parte em teu corpo que você tem que proteger e não vai mostrar a ninguém. O Senhor está dizendo que revestiu de graça, de cuidado, de carinho, de amor, membros muito simples. Quizá aquela irmanita, aquela anciana que você não lhe dá atenção, o Senhor tem tanto cuidado desta irmã. Mira, quem escreveu ou quem comunicou a Pablo de este problema em Corinto? Um varão ou uma varoa? Uma mulher. Não foi um obreiro. Deus estava pensando, em verdade, sempre eu considero esta coisa que Watchman Nee foi considerado um apóstolo no século XX, que impactou muito lá em China, mas em todo o mundo aí está a literatura, todos sabem do ministério de Watchman Nee. Pero o Senhor usou uma mulher para pregar o evangelho à sua mãe, à sua mamã. Depois, que foi, quizá, Dora Yu. E depois, outra mulher para cuidar de sua família. E depois, uma outra irmã, Margaret Varley, para discipular o Watchman Nee, mientras era um jovenzinho. E depois, concedeu o Watchman Nee uma irmã, Ruth Lee, para ser uma cooperadora no ministério da palavra escrita, muito mais capaz que muitos obreiros e muitos irmãos. E os escritos de Madame Guyon, em século XVII, impactou e revolucionou o ministério do Watchman Nee. E uma irmã chamada Jessie Penlus também impactou muitíssimo o Watchman Nee. Muitas mulheres, pero em la cultura de los chinos, tratam as mulheres com menosprezo. Me compreende, irmão? E muitos irmãos, que eram homens de Deus, também, sem se dar conta, menosprezavam as mulheres. Não, são mulheres. Pero são mulheres, sim, pero são irmãs. E são membros do corpo de Cristo. E aí está o Espírito Santo. Amém. São vasos do Espírito Santo. Ou seja, teria que cambiar a mente. E o Senhor não enviou grandes ministérios para se acercar do Watchman Nee ao princípio, a um que concedeu outros cooperadores, incluso Whitney Lee, pero acercou muitas irmãs de Watchman Nee para cambiar o pensamento e mirar cada um dos irmãos e irmãs como membros de Cristo. Pero nós outros quizás não somos assim. Mas só uma irmã. E mientras você não escuta uma irmã, quizá não está escutando o Espírito Santo.
Então, que aunque nós outros somos parejas, temos matrimônio, quizá o varão não quer escutar a esposa, porque pensa, não, o varão é sua cabeça, pero a mulher é sua ajuda idônea, não? E muitas vezes o Senhor ministra algo por meio da esposa, pero se o homem é um machista, se não estiver quizá alinhado com o Espírito Santo, vai mirar somente a esposa como uma mulher, pero não como uma filha de Deus, um membro do corpo onde está o Espírito Santo. Então temos que ter equilíbrio, incluso na igreja, quizá, em verdade, o Senhor não entregou o liderazgo da igreja ou da obra às mulheres, senão aos obreiros e aos presbíteros ou ancianos, pero as mulheres têm tanto serviço na igreja, tanto serviço. E há muitas coisas que não estão, quizá, cerradas no campo de liderazgo. Pela mutualidade, na hospitalidade, em tantas coisas, em tanto serviço. E quizá não desfrutamos tanto de Cristo porque miramos as pessoas segundo a carne. Assim eram os coríntios. Não? Que feio. Que terrível que é isso, não? Que o Senhor tenha misericórdia de nós outros. Não nos permita estas coisas, não? Então, que 25, para que não haja divisões ou desavença no corpo, senão que os membros todos se preocupem os uns por os outros. Uns por os outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros se duelem com ele, e se um membro recebe honra, todos os membros com ele se gozam. Vós outros, pois, sois o corpo de Cristo e membros, cada um em particular. Oh, que interessante, não? Somos membros do grande corpo de Cristo. Pero, em particular, o Senhor nos vinculou, nos acercou com outros membros. Mira, tus manos estão em tu braço e antebraço. Tus pés estão na perna. Tus olhos estão em tu rosto, tus orelhas também na cabeça. Ou seja, nós que falamos, somos membros do corpo de Cristo, sim, pero quem são os companheiros? Mientras você tem uma tribulação, uma angústia, uma tentação, não? Está afanado com muitas coisas, sobrecarregado. Tu vai orar a Deus, em verdade está doendo? A la cabeza, sim. Pero la cabeza proveu para nós outros membros que nos acercou, aí estamos nós outros, uns cerquita de outros. Pero se acorda que Jesus falou que se um grano de trigo e na terra cair e não morrer, quedará solo. Por que muitos irmãos estão solos? Porque não têm amigo. Porque na crise, na tribulação, e na angústia, e na luta, e o pecado, incluso às vezes, não tem nem com quem abrir seu coração e pedir a los irmãos, olhem por mim. Quizá por orgulho. Muitos estão solos porque não compreendem que somos um só em Cristo. Por este coração de orgulho, não necessito. E às vezes prefere, quizá, estar aislado em seu problema por o orgulho do que por a humildade buscar socorro. Sim? Que o Senhor tenha misericórdia de nós outros. Quem são os companheiros? E quem são as irmãs que você está orando, que está buscando? Ou você caminha solo? Ou seja, se você habla, não, somos corpo de Cristo, sim, verdade, pero você é membro do corpo, sim, verdade, e quem são os outros membros que o Senhor acercou a você, que vinculou? Para que a vida da cabeça alcance você por estes irmãos, a sanidade, a ternura do Espírito, a sabedoria, os dons. Quizá o Senhor contesta a tua oração por meio dos irmãos, pero está esperando que o Senhor conteste
direto dos céus para o céu. E nunca vai escutar nada da parte do Senhor. Pelo orgulho. Quizá o Senhor já contestou a tua oração. A resposta está com outros irmãos. Sim, mas aqueles irmãos são tão simples, pero são membros de Cristo, glorioso. Então, que o Senhor venga cambiar nossa visão para compreender as coisas conforme Cristo. Sim, muitos irmãos caminham solitários, caminham solos. E não abram os problemas, não abram as coisas, não compartilhem nada. Não estou falando que você vai abrir os problemas para todas as pessoas, não. Estou falando que o Senhor puso entre nós outros irmãos e irmãs para acercar-nos e cuidar-nos. Te acorda quando Jesus foi ao huerto de Getsemaní e invitou a Pedro, Jacob e a Juan? Venga, porque minha alma está angustiada hasta a morte. Queda comigo. Mira, se o Senhor assim, isso, que de nós outros? E chamar, irmã, por favor, venga a minha casa, eu estou muito mal, muito débil. Ou irmão, eu necessito estar junto para orar, porque estou vivendo uma crise, um problema, seja na família, no matrimônio, ou no trabalho, ou com os filhos. Quizá uma tentação, quizá uma luta com o diabo, qualquer coisa. Mas se está solo, a coisa que solo, sim, nós outros alcançamos superar. Pero quando, mientras era uma prueba muito dura, que você solo não alcança, quizá superar. Aí sim é a hora de você praticar a comunhão, a dependência. Sim? E buscar o socorro do Senhor, pero, sin embargo, por la vida de los hermanos. Aí está Cristo nos irmãos. O Senhor é meu pastor, sim, verdade, pelo Senhor puso pastores entre nós. Ou seja, que o Senhor nos apacenta, incluso por as irmãs. O Senhor, que é o pastor, também habita nas irmãs. Quizá não são presbíteros, mas tem os dones de apacentar, de orar, de cuidar, de dar um conselho. Verdade, irmão? Não, o Senhor é meu pastor, não necessito de ninguém. Misericórdia, não? 28. E aún nos puso Deus em la igreja, primeiramente apóstolos, luego profetas, no terceiro maestros. Esta igreja é a igreja universal, não? Por que primeiro os apóstolos, profetas e maestros, em segundo e terceiro? Porque tem o ministério da palavra. Pero agora temos a igreja local, ou um candeleiro em cada sítio, em cada localidade. E temos uma quantidade de dons. Então, se temos luego os que fazem milagros, depois os que sanam, os que ajudam, os que administram, os que têm os dons de línguas, são todos apóstolos? Que te parece? Não. São todos profetas? Tampouco. Todos são maestros? Não. Fazem todos milagros? Não. Têm todos os dons de sanidade? Não. Hablam todos línguas? Não. Interpretam todos? Não. Procurar, pois, os dons maiores. Mas eu os mostro um caminho aún mais excelente, que é o capítulo 13, o amor. Mientras amamos os irmãos, não menosprezamos os irmãos. E aunque teremos apóstolos, maestros na igreja universal, e alguns maestros na igreja local, pero não menosprezamos, não devemos menosprezar nenhum dos irmãos. Porque em Cristo morreu, ressuscitou, derramou sua sangue, e salvou, e agora Cristo habita, vive nos irmãos e nas irmãs. Amém. E que se o Senhor não concedeu a um candeleiro ou na igreja um maestro muito maduro, por aí está Cristo, o grande maestro,
o grande apóstolo, Assim o grande profeta, o grande pastor. Então, temos que acordarmos que não foram muitos os grandes que Jesus invitou, os eruditos, os fuertes, de amor, coisas, irmãos e irmãs simples, pequenos, pobres, débeis, com problema incluso às vezes de debilidade física, de enfermidade, por aí está. Para nós outros dependermos dele e para que a graça do Senhor possa abundar. Vamos ler uma passagem mais para encerrarmos. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós outros. Nós outros somos fracos, vasos de barro. Nenhum deve confiar em si. Sim? Nenhum. Se estamos de pé, é por la graça do Senhor que é sustenida a cada um de nós outros. Pero, mientras somos vasos fraquitos e débeis, temos um tesouro valiosíssimo dentro de nós outros. E esse tesouro é nosso Senhor. Amém. O problema é mirar somente os vasos. E ao menosprezar os vasos de barro, menosprezamos o tesouro. Pero se também miramos só o tesouro, queremos quizá gigantes que são como Cristo, homens muito maduros, mulheres muito maduras, onde se percebe claramente Cristo em eles, menosprezando os vasos de barro. Pelo Senhor não é assim. O Senhor quer que miremos aos irmãos e irmãs em Ele, em Cristo. ¿Te acuerdas que o Senhor falou a Saulo no deserto, no caminho que estava seguindo a Samaria, não? Não a Samaria, Paulo estava indo à cidade que? O caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Pero Saulo estava perseguindo irmãos e irmãs simples. Por isso que temos que considerar essas coisas. Se somos um candeleiro muito simples, por acaso se equivocou o Senhor? Não. Não. Então não devemos também estar muito tristes, muito desalentados. Que será de nós outros se não formos adiados, se não vier cá aquela irmã? Não, se o Senhor quer que envie, e devemos orar para que o Senhor levante entre nós outros irmãos e irmãs para servir, que venha amadurecermos, não? E que também envie irmãos que têm um ministério para servir as igrejas, claro que sim. São dones à igreja, pero nós outros não podemos menosprezar os irmãos e irmãs de nossa localidade. Não, você não é nada, nenhum de nós outros sabemos nada, tampouco. Não. Quizá o inimigo haja assim. Queres entristecer, menosprezar, para, quizá, destruir a obra do Senhor. Então, vamos mirar a última vez, 1 Coríntios 1. 9. Fiel és Deus, por lo qual fuiste llamados a la comunhão com su Hijo, Jesucristo, nosso Senhor. Devemos cultivar esta comunhão com Cristo, não? E desfrutar e nos contentar com tudo que é dele. E os tempos pertencem ao Senhor. Amém. Não temos que acelerar, não, temos que fazer, temos que ir, você tem que vir, vamos. Não. A carne é assim. Pero o Senhor é manso e humilde. Tudo a seu tempo. Amém. Então, que ao 26, pois mirad, hermanos, vuestra vocação, que não sois muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, senão que lo necio do mundo escolheu Deus,
para avergonzar a los sábios. E o débil do mundo escolheu Deus para avergonzar a los fuertes. E o vil do mundo e o menospreciado escolheu Deus, e o que não é, para deshacer lo que é, a fim de que nadie se jacte em sua presença. Assim somos nós outros. O que somos nós outros? Oh, muito fraquitos, débeis. Nada. Pero o Senhor nos escolheu. Amém. Alabado seja o Senhor por isso. Amém. Alabado seja. Isto é tudo. Isto é maior. Não? Mas por ele estáis vós em Cristo Jesus, no qual nos ha sido hecho por Deus sabedoria. Se menosprezamos a los hermanos, porque são simples, fracos, e quizá queremos um maestro muito sábio, menosprezamos a sabedoria de Deus, que é Cristo em nós. E devemos nos encorajar para que aún os chiquitos, como eu falava sobre os niños que empiezam a falar, venhamos em la mutualidade, compartilhar o que temos aprendido de Cristo e sermos testigos de las coisas que o Senhor ha hecho entre nós. E quizá os grandes maestros que nós queremos estão entre nós. Pero temos que cooperar para que vão crescendo pouco a pouco, à medida que vão servindo, e na medida que estão. Mira os niños, não empieza a falar com perfeição, pero mientras mais estão falando pouco a pouco, se vão desenvolvendo hasta que hablen com perfeição. E a alegria da casa está sempre, mientras temos os niños, os hijos, mira os abuelos, não? Que se transformam em adolescentes. Alguns abuelos querem se transformar em cavalos, para que os netos subam. Vamos. O que está passando com essa senhora? Mira. Porque chegou os niños, os nietos. Assim é a igreja, irmão. Temos irmanitos muito jovencitos e irmãs, e para os fraquitos devemos estar contentos, cheios de alegria. E nos alentar, nos encorajar-nos uns a outros. E claro, quizá um estranho não alcança a compreender o que o ninho está falando, pero sua mamãe e seu papá sim. Verdade, irmã? Sim. Então, quizá molesta a você, pero não a Deus. Amém. Que os irmãos menores tenham compartilhado, sendo testigo do Senhor, lendo uma porção chiquita. Mira, eu li isto esta semana e me pareceu tão hermoso. O Senhor falou assim está na palavra, eu queria compartilhar. Quizá para vocês tem um problema, mas se você é maduro e tem um espírito de paternidade espiritual, que alegria, porque os niños estão crescendo, estão compartilhando e se vão crescendo cada vez mais. Mas se você és um padre ou uma mamã e tu filho tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos e nunca habla, ai que tristeza, não? Tem uma debilidade, uma enfermidade. Não é normal, verdade? Mas assim é uma igreja. Se todos se transformam em mano calhado, porque estão acostumados a escutar somente um maestro, que vem e prega 1 hora, 1 hora e pico. Ou seja, estamos equivocados. Porque o ministério destes irmãos é para aperfeiçoar os membros do corpo, para que possam crescer e servir. Não é fazer por o corpo, é aperfeiçoar os membros para que ele empiece a servir, não somente falando, mas também servindo em muitas classes de serviço. Então, meus irmãos e irmãs, então, se que possamos acordar de isto que foi um chamado à comunhão com seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. E este Filho é tão grande e, ao mesmo tempo, é tão simples.
Então, cavalheiro, que não menospreza nenhum dos irmãos, por menor que seja. Um jovenzito, uma anciana, um anciano. Todos temos algo da parte do Senhor para servi-los uns aos outros. E se trilhamos este caminho de considerar Jesus acima, arriba de todas as coisas, então se ele terá um caminho para trabalhar em todos nós outros. E todos nós outros poderemos servir. Então vamos madurando e quizá o Senhor alcance a levantar mais irmãos e irmãs como obreiros, como irmãs para compartilhar e cooperar com as irmãs menores, e incluso cooperar em outros sítios. Pero empieza com simplicidade. Sim? Com coisas simples, conforme a graça, na medida que o Senhor concede a cada um. Que o Senhor nos bendiga. Amém. Que o Espírito Santo e te aguardem. Nós outros necessitamos acordar-nos que o problema de Corinto também era que os homens queriam controlar as coisas. Pero a igreja era a comunidade do Espírito Santo. Necessitamos depender do Espírito Santo. Às vezes queremos fazer coisas que são boas. Sim. Não são heresias. Pero se não era o Espírito Santo que está em la guiança, nos conduzindo, a graça se vai partir. E vão se engendrar muitos problemas. Então temos que nos acordar que a igreja é a comunidade do Espírito Santo. Ele que coordena, que levanta, que preside, que dirige e que põe nos corações todas as coisas que devemos fazer. E se não há claridade em todos, devemos despacito, não acelerar as coisas, e devemos orar para que possamos não seguir as coisas, não fazer as coisas com nossa mente, senão com a mente de Cristo. E você vai mirar o final do capítulo 2 desta carta, que Pablo diz que temos a mente de Cristo, ou seja, aqueles irmãos que estão, irmãos e irmãs, cheios do Espírito Santo, que conhecem a Cristo, conhecem o Senhor, que já não vive mais por seus sentimentos e impulsos, por suas preferências, estão sendo treinados para seguir a mente de Cristo, na guiança do Espírito Santo. Não é o que cada um prefere. Eu prefiro assim, pero a igreja não é um lugar para tu preferência, mas sim a preferência do Senhor. E na preferência do Senhor sempre está involucrado com Cristo. Por mirar a Cristo, não aos homens. Por conhecermos a Cristo. E por amar a Cristo. E porque amamos a Cristo, vamos deixar o mundo, o pecado, o orgulho e todas as coisas, e nos acercar de Ele e um de los outros e servir por amor. É mirando a Cristo que somos transformados em sua imagem. É confiando em Ele que não confiamos em nossa debilidade. E na graça do Senhor alcançamos força para nos levantar a cada dia para seguir adiante. Isto é muito hermoso, não? A comunhão. Mas a comunhão com Cristo é também a comunhão com sua humildade. E às vezes com seu sofrimento, por causa de Cristo. Que o Senhor bendiga cada um de nós outros. Amém. Para conhecermos a Cristo. Amém. Graças, meus irmãos. Espero que